Você já sentiu que, apesar de todo o seu esforço, algo ainda parece estar faltando? Como se estivesse construindo algo grandioso, mas sem entender o verdadeiro significado por trás de cada passo. Muitas pessoas passam anos buscando realização. Mas será que estão procurando no lugar certo? Às vezes, a resposta está onde menos esperamos, como na história de um jovem carpinteiro. Havia um jovem carpinteiro talentoso, conhecido por sua habilidade em esculpir madeira com detalhes minuciosos. Ele sonhava em construir os maiores palácios e torres da cidade. No entanto, seu trabalho nunca lhe dava satisfação plena. Um dia, um mestre ancião o chamou e lhe entregou uma pequena peça de madeira bruta, pedindo que ele esculpisse algo útil. O jovem, frustrado por não poder trabalhar em uma grande construção, fez uma simples colher de madeira. O mestre pegou a colher, levou-a a um homem faminto e disse: "Essa pequena peça que você fez alimentará alguém todos os dias. O que parece pequeno pode ter um grande impacto." O jovem carpinteiro então percebeu que seu propósito não estava apenas em construir coisas grandiosas aos olhos dos homens. Ele entendeu que o que realmente importava não era a grandeza de sua obra, mas o propósito que ela carregava. Você já parou para se perguntar por que está aqui? Qual é o verdadeiro motivo da sua existência? Muitos passam a vida toda sem jamais encontrar uma resposta satisfatória. Mas aqui está uma verdade: dentro de cada um há algo eterno, plantado pelo próprio Deus. Quando esse elemento divino se manifesta, chamamos de propósito. E quando não se manifesta, a pessoa vive perdida, sentindo-se incompleta, sem direção e sem realização. E pior, pode passar a vida inteira correndo atrás de algo que nunca a satisfará completamente, pois a verdadeira plenitude só existe quando estamos alinhados com a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que, ainda que façamos muitos planos, é o propósito do Senhor que prevalece. E é nesse alinhamento que encontramos nossa verdadeira realização. Muitas vezes, os sonhos e talentos naturais são confundidos com o propósito. Quantos já seguiram seus sonhos apenas para ver tudo dar errado? A ideia de que basta perseguir os desejos do coração para ser bem-sucedido é um grande equívoco. O coração humano pode ser enganoso e nos levar por caminhos de frustração. E é por isso que precisamos buscar a direção de Deus antes de tomar decisões que moldam nosso futuro. Você já teve aquela sensação de estar se esforçando muito para algo, mas ainda assim sentir que falta algo maior? Será que o caminho que você está trilhando é aquele que Deus realmente preparou para você? Quantas pessoas talentosas, reconhecidas e bem-sucedidas são infelizes? Isso acontece porque o talento pode levar ao reconhecimento, mas só o propósito traz plenitude. Se tudo o que você tem hoje fosse tirado, o que sobraria? Você ainda teria um propósito que dá sentido à sua vida? Ou sua identidade está totalmente baseada no que conquistou? Moisés, por exemplo, tinha dificuldade para falar, mas foi escolhido para liderar o povo de Israel. Deus não se limita às nossas habilidades naturais. Ele capacita aqueles a quem chama. Quando Deus escolhe alguém, Ele também equipa essa pessoa para cumprir seu chamado. José do Egito é outro exemplo poderoso. Onde ele chegava, exercia governo. Na casa de Potifar, administrava tudo. Na prisão, foi colocado como responsável pelos outros presos. Diante de Faraó, tornou-se governador de toda a nação. O propósito dele era claro: governar. Mas o veículo para isso foi dado por Deus, o dom de interpretar sonhos. Essa habilidade abriu as portas para que ele cumprisse sua missão. Assim como José, muitas vezes não entendemos as dificuldades que enfrentamos, mas Deus usa cada processo para nos preparar para algo muito maior. E o que dizer de Paulo?
Antes um perseguidor de cristãos, teve um encontro com Deus que mudou completamente sua trajetória. Seu talento era evidente. Ele era um homem culto, bem educado e conhecia profundamente a lei. Mas seu verdadeiro propósito só se revelou quando Deus transformou sua visão e direcionou sua vida para anunciar o Evangelho. Paulo poderia ter usado sua inteligência para construir uma carreira brilhante no sistema religioso da época, mas encontrou significado quando passou a dedicar sua vida a ensinar e discipular. Seu propósito não estava apenas no que sabia fazer bem, mas na missão que Deus colocou diante dele. A partir de então, tudo o que ele fazia tinha um sentido maior, pois não estava mais focado em seu próprio sucesso, mas em cumprir a vontade de Deus. Assim como Paulo, devemos buscar em Deus nossa verdadeira direção, pois quando Ele nos chama, Ele também nos capacita. Talvez você se pergunte como isso se aplica à sua vida. Pense em um jovem que tem talento para comunicação, mas sente um vazio ao buscar apenas fama. Se ele usar esse dom para edificar pessoas, encontrará uma realização muito maior do que apenas reconhecimento pessoal. Ou considere uma mãe que se sente sem importância por não estar no mercado de trabalho. Se ela entender que criar filhos no temor do Senhor é um chamado essencial, perceberá que seu papel é de extrema relevância. E o empresário que busca apenas lucro, ele pode descobrir que seu verdadeiro propósito é usar sua empresa como ferramenta para ajudar pessoas e espalhar os valores do reino. Quando compreendemos que nossos dons não são apenas para nós mesmos, mas para servir aos outros, tudo começa a fazer sentido. O que você faz precisa gerar impacto positivo ao seu redor, pois o propósito não é algo isolado, mas sempre tem um efeito maior. E lembre-se, fugir do chamado não leva a lugar algum. Jonas tentou fugir, mas acabou no ventre do peixe e, no fim, foi parar exatamente onde Deus queria. Da mesma forma, muitos tentam seguir seus próprios planos, mas acabam retornando para o caminho que Deus havia traçado desde o início. O processo pode ser doloroso, mas a recompensa vale a pena. José passou 13 anos de sofrimento para viver 80 anos de propósito. Paulo sofreu perseguições, mas cumpriu sua missão e deixou um legado que impacta o mundo até hoje. A palavra de Deus nos mostra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e mesmo as dificuldades fazem parte da preparação para aquilo que Ele tem para nós. Existe algo que Deus já falou ao seu coração, mas que você tem adiado por medo, dúvida ou insegurança? O que te impede de dar o primeiro passo? Se essa mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Sua jornada para descobrir e viver seu propósito pode começar agora. Deus tem algo preparado para você e Ele deseja que você caminhe nessa direção. Esteja disposto a buscar, a ouvir e a obedecer, pois os frutos de uma vida alinhada ao propósito divino são infinitamente melhores do que qualquer plano humano. Que esta palavra seja uma luz para você e que Deus te dê clareza, força e direção para viver plenamente aquilo para o qual você foi criado. Não há tempo a perder, pois cada dia longe do seu chamado é um dia desperdiçado. Confie, busque e viva a plenitude do que Deus preparou para a sua vida.